Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan por aqui para iniciar mais uma aula do canal. E antes de falar sobre o conteúdo que a gente vai abordar hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Essa expressão que está aparecendo aqui, em um primeiro momento, parece difícil? Se a resposta for sim, é mais um motivo para que você fique na nossa aula de hoje, porque nós falaremos sobre propriedades das potências, um conteúdo que vai mostrar que essa expressão que acabou de aparecer não tem nada de difícil. Então, antes da gente entrar nesse assunto, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. E agora sim, bora para a nossa aula. Vamos então iniciar a nossa aula sobre propriedades das potências, mas antes a gente vai relembrar primeiramente o que é uma potência. Dado um número real A e um número natural N, com N diferente de zero, a expressão A elevado a N, denominada potência, representa um produto de N fatores iguais ao número real A. Então, apenas relembrando o que é uma potência, nós temos aqui a nossa letra A, que é a nossa base, recebe o nome de base, e nós temos aqui este número N, que está posicionado na parte superior da nossa base, que é chamada de expoente. Então, eu separei alguns exemplos para a gente relembrar. 5 elevado ao cubo. Eu vou pegar a minha base, vou multiplicar por ela mesmo a quantidade de vezes que está no meu expoente. Então, o meu expoente é 3, eu vou repetir a base 3 vezes. E aí basta fazer 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Peguei uma fração também, 3 quintos elevado ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que 3 quintos vezes 3 quintos. Lembrando, né, na multiplicação de frações, 3 vezes 3, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Se você quiser também, a gente pode escrever uma fração elevada a um expoente como o numerador e o denominador elevado a este expoente. Então, aqui, a gente poderia ainda escrever assim, 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que daria a mesma coisa, né? 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Outra situação, menos 4 elevado ao cubo. Eu vou repetir a minha base 3 vezes, multiplicando ela mesma, né? Então, menos 4 vezes menos 4, mais 16, e mais 16 vezes menos 4, menos 64. A gente vai falar um pouquinho sobre esse sinal no próximo slide. E separei aqui também 15 elevado a 1, né? O número vai aparecer apenas uma vez, então todo número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo. Tá certo? Vamos agora para algumas observações importantes. Quando o expoente da minha base for par, o sinal da potência será positivo. Quando o expoente da base for ímpar, o sinal da potência será igual ao da base. Como assim? Separei alguns exemplos aqui para a gente. O nosso expoente ele é par ou ímpar? Ímpar. Se ele é ímpar, quando o expoente da base for ímpar, o sinal da potência será igual ao da base. Então, ímpar, eu vou pegar esse sinalzinho e vou repetir aqui no final. E repito o processo que a gente viu, né? É só fazer aqui 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Quando o meu expoente for par, não importa o sinal da minha base. O resultado final sempre, sempre, sempre será positivo. Então, se o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Se o expoente for par, resultado positivo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Menos 5 ao quadrado não é a mesma coisa, é diferente que menos 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Vamos interpretar isso daqui. Menos 5 ao quadrado, o que dá a entender? Que somente o número 5 está elevado ao quadrado. Este sinal não está fazendo parte, é como se a gente estivesse enxergando isso daqui, menos e 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. E o resultado disso daqui seria, então, menos 25. Somente o 5 está elevado ao quadrado, o sinal não.
Quando eu pego o menos 5 entre parênteses, o que está falando para mim? Tudo isso daqui está elevado ao quadrado. Então, é menos 5 vezes menos 5, que resulta em 25, e aí sim positivo. Ficou claro para vocês? Quando está entre parênteses, tudo que está aqui dentro está elevado a esse expoente. Quando não está entre parênteses, somente o número está elevado a esse expoente. E, mais uma coisinha importante aqui, todo número, exceto o zero elevado a zero, é igual a 1. Então, qualquer número que você pensar, desde que não seja o zero, claro, qualquer número que você pensar elevado a zero sempre vai dar 1. 1 milhão elevado a zero, 1. Menos, sei lá, 30,97 avos elevado a zero vai dar 1. Qualquer número que você pensar, desde que não seja o zero, elevado a zero, vai dar 1. E agora vamos então para as propriedades das potências, o que nos interessa mesmo. Então, multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base e somamos o expoente. Então, como assim? Eu tenho uma multiplicação de duas potências onde elas possuem a mesma base. Nesse caso, a nossa base é o 5. O que eu vou fazer para resolver isso daqui? Eu vou repetir a minha base, que é o 5, e vou somar os expoentes. 6 mais 3, 9. Na letra B, menos 7 entre parênteses elevado a 8 vezes, novamente o parênteses, menos 7 elevado a 4. Eu vou repetir a minha base, que é igualzinha, menos 7 e menos 7. E vou somar os expoentes. 8 mais 4, 12. Divisão de potências de mesma base. Repetimos a base e o contrário da multiplicação, a gente vai agora subtrair os expoentes. Então vamos lá. 5 elevado a 7 dividido por 5 ao quadrado. Eu vou repetir a minha base, note de novo que a base é igualzinha. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 7 menos 2, 5. Na letra B, menos 7 elevado a 10 dividido por menos 7 elevado a 8. Eu vou repetir a minha base e vou subtrair. 10 menos 8, 2. Então, essa propriedade aqui só difere da de cima que a gente viu, porque a gente subtrai ao invés de somar, mas a ideia é a mesma. Nós temos também uma situação, potência de uma base que é uma potência, é a potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, a minha base é uma potência, 5 elevado a 6. E isso daqui está elevado ao quadrado. O que a gente faz? Repete a base, multiplica os expoentes. 6 vezes 2, 12. Na letra B, menos 13 elevado a 9 elevado a 4. O que eu vou fazer? Repete a minha base, 9 vezes 4, 36. Tá certo? E, por fim, potência de um produto ou quociente. Este serve para os dois. O que é isso daqui? Toda vez que você tiver uma potência, toda vez que você tiver um produto elevado a um determinado expoente, então, o A e o B aqui são números. Eu tenho esses números se multiplicando e elevado a esse expoente n. Então, isso daqui eu posso escrever como cada um dos fatores elevado a este expoente e mantenho o meu sinal de multiplicação. Então, a potência de um produto é igual ao produto destes mesmos fatores, porém elevados a este expoente que está aqui. E a mesma coisa vai acontecer no quociente. Eu tenho um quociente aqui A dividido por B elevado a N, então eu vou pegar o meu A e elevar a N e dividir por B também elevado a N. Ficou claro para vocês? Essas propriedades que são muito importantes para resolver diversas equações, como aquela que eu mostrei no início do vídeo mesmo, que acaba facilitando o entendimento, facilita o cálculo dessas equações, tá certo? Então vamos para a atividade agora. Só fazendo uma correção, agora há pouco eu disse que a gente ia corrigir a equação que eu mostrei para vocês no início, mas não se trata de uma equação porque nós não temos uma igualdade. Então isso daqui é uma expressão numérica. Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é impossível a gente resolver isso daqui resolvendo as potências. Não faz sentido nenhum a gente ficar multiplicando 2 por ele mesmo 98 vezes. Então, se a gente voltar um pouco nas propriedades das potências que a gente acabou de ver, a gente vai ver o seguinte: a maioria das propriedades são relacionadas com bases iguais. E aqui nós não temos todas as bases iguais. Nós temos aqui o 2 e o 2, mas nós temos também 4, 8 e 32. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é verificar se é possível escrever o 4, o 8 e o 32 como uma potência de base 2. Para isso, basta a gente fatorar os números. Então 4 dá para dividir por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer com o 8. Então, fatorando 8. Fatorando 8. Eu tenho aqui por 2 e por 2. Resulta em 2 ao cubo. E, por fim, o 32. Vamos fatorar o 32. Dá por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos trocar essas bases todas para a base 2. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 98. Vou fazer de outra cor aqui para ficar mais fácil até de enxergar. 2 ao quadrado elevado a 50. E menos 2 ao cubo elevado a 34. Isso tudo sobre... Vamos repetir o 2 elevado a 99. O 32 a gente viu que é 2 à quinta. E o 2 elevado a 101 a gente vai manter. Ou seja, nós conseguimos aqui trocar todas as nossas bases para potências de base 2. O que a gente vai fazer agora? Aplicar a propriedade da potência de potência, que nós acabamos de ver. Então, eu tenho uma potência elevada a outra potência, o que eu faço? Desculpa, eu tenho uma potência elevado a um expoente, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes, conforme a gente viu. Então, vamos lá. Mantenho 2 elevado a 98. Aqui vai ficar mais 2 elevado 2 vezes 50, 100, menos 2 ao... Repete o 2, 3 vezes 34 dá 102. Tudo isso sobre 2 elevado a 99 a gente vai manter. Temos aqui 2 de base, 5 vezes 2, 100. E, por fim, o nosso 2 elevado a 101. Aqui agora a gente tem que fazer o seguinte. De acordo com as propriedades que a gente viu, elas estão relacionadas com a multiplicação e a divisão. E as operações que eu tenho aqui são adição e subtração. Né? Tudo bem, nós temos aqui o numerador e o denominador, é uma divisão, mas primeiro a gente teria que resolver isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em evidência. Como assim colocar em evidência? Qual é o menor expoente que nós temos aqui, de todos eles? O 98. Se ele é o menor expoente que a gente tem, eu posso escrever todas as outras potências utilizando 2 elevado a 98. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, o 2 elevado a 100. Se eu quiser escrever utilizando 2 elevado a 98, basta eu escrever dessa forma. Olha lá, 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado, repete a base, soma os expoentes. Por que eu vou fazer isso? Para colocar em evidência, certo? Então, ó, o 2 elevado a 98 está presente aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu posso escrever isso daqui nesse formato. Eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo que eu acho que vai ter mais espaço. Então, ó, eu vou colocar o 2 elevado a 98 em evidência. Beleza.
E agora como que eu faço para achar os valores que eu ponho aqui dentro? 2 elevado a 98 dividido por 2 elevado a 98 que eu coloquei em evidência. Todo número dividido por ele mesmo, 1. Mais 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 98. Lembra da propriedade que a gente acabou de ver? 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 98. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 100 menos 98, 2. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado. E, por fim, 2 elevado a 102 dividido por 2 elevado a 98 vai dar 2 elevado a 4. Se você tiver dúvida se após colocar em evidência está certo o que você fez, basta você aplicar a distributiva. 2 elevado a 98 vezes 1, 2 elevado a 98. 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado, 2 elevado a 100. E assim sucessivamente. Então vamos continuar aqui agora. Nós vamos colocar o 2 elevado a 98 em evidência novamente. E vamos fazer 2 elevado a 99 dividido por 2 elevado a 98, vai dar 2 elevado a 1. Só que a gente viu que todo número elevado a 1 é ele mesmo, a gente não precisa colocar esse 1. 2 elevado a 100, vamos pôr o sinalzinho, 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 98, 2 ao quadrado. E, por fim, 2 elevado a 101 dividido por 2 elevado a 98, 2 ao cubo. Isso aqui eu posso fazer a seguinte análise. O 2 elevado a 98 está multiplicando o meu termo todo aqui em cima, no numerador. E o 2 elevado a 98 também está multiplicando tudo aqui embaixo. Então, a gente pode cortá-los. E aí sobrou isso daqui para a gente. Então, agora nós temos 1 mais, vamos pôr com a outra cor aqui, certo? 1 mais 2 ao quadrado, 4, menos 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tudo isso sobre o nosso 2, menos 4, e 2 ao cubo, mais 8. Agora é só resolver. Então, nós temos aqui 1 mais 4, 5. 5 menos 16, menos 11. Sobre 2 mais 8, 10. E 10 menos 4, 6. Então, essa é a nossa resposta. É a simplificação desta expressão numérica. É bem mais fácil, ao invés de escrever tudo isso daqui, escrever apenas menos 11 sextos. Beleza? E aí, acharam muito difícil a resolução dessa expressão numérica? Escreva nos comentários aqui abaixo para eu saber a opinião de vocês. Como sempre, eu estou deixando uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo para que vocês possam treinar o que aprendemos hoje. E logo eu posto um vídeo com a resolução dessa lista de exercícios. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo. E é isso, não esquece de dar o like no vídeo. Isso daí é muito importante para mim. Logo eu posto outra aula e espero que vocês estejam lá assistindo novamente para aprender matemática aí de uma vez por todas, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.